Bem, pessoal, então na aula de hoje a gente vai continuar de onde parou, né, para finalizar essa parte sobre o estudo dos prismas, né, e focar um pouco mais a respeito do volume, né. A gente falou aí de as suas características a respeito de área, área lateral, área total, né, na aula anterior. Hoje a gente vai focar no estudo do volume, principalmente no princípio de Cavalieri, que é o princípio que generaliza o conceito de volume, não só para os prismas, né, mas para sólidos de uma forma geral. Tá? Deixa eu amplificar aqui. Tá, tirando aqui a página. Certo. Então, deixa eu ver aqui se está funcionando. Ok. Então, pessoal, primeiro eu fiquei de enviar, né, a aula na semana passada. Eu gravei a aula no sábado. Porém, aconteceu algo semelhante ao que aconteceu da outra vez, né, que eu dei a aula aqui e o vídeo gravado ficou corrompido e eu não consegui nem sequer abrir, muito menos enviá-lo, né, para o YouTube. E eu não sei por que isso está acontecendo. Eu desinstalei o aplicativo de gravação, busquei uma versão atualizada para ver se isso para de ocorrer, né? Já é a terceira vez, né? Aí, por conta disso, outras demandas foram aparecendo. Eu resolvi deixar então o conteúdo do vídeo para tratar nessa aula mesmo, ok? Por isso que eu acabei não enviando. Então, vou falar aqui sobre o volume, tá? Volume de prismas. Então, assim, sem grandes rodeios, né? Existem várias maneiras de se conceituar essa ideia de volume, mas todas elas recaem pelo menos aqui na geometria euclidiana, né, com o nosso foco, todas elas recaem na ideia de que volume, né, está relacionado ao produto das dimensões da figura geométrica, né? Então, como a gente está trabalhando aqui em 3 dimensões, estaria se relacionando ao produto das 3 dimensões da figura geométrica. Então, antes de colocar a expressão, né, o que eu quero dizer com isso? Pegar um prisma mais elementar possível, como por exemplo este daqui, né? Aqui dá uma ideia de tridimensionalidade. Eita. Ficou pior ainda. Vamos tentar de novo. Saiu todo torto, né? Mas vai ajudar a ilustrar a ideia que eu quero trazer, né? O volume desse prisma, né, desse sólido que eu desenhei aqui do lado, está relacionado à ideia, ao conceito do produto das 3 dimensões desse prisma, né? Vou representar essas dimensões por A, B e C, né? O que eu quero dizer com as 3 dimensões? A pode se representar como esse comprimento de dessa largura, você pode entender assim. Essa medida de profundidade pode ser o nosso comprimento P, né? Enquanto que C pode representar a altura do nosso prisma.
né? E por que que essas aqui são o que eu chamo de dimensões do prisma, né? Porque esses segmentos estabelecem entre si um ângulo de 90 graus, né? Entre A e B a 90 graus, e entre este plano A e B também forma com esse segmento C um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui na geometria euclidiana, a gente adota esse princípio, né, para estabelecer o conceito de volume, tá? Mas, se a gente reparar bem, a gente já havia associado esse conceito para estudar área, né? Ao multiplicar A vezes B, a gente tem essa área aqui de baixo, ó, a área dessa base, tá? Então, voltando aqui, né? Então significa que A vezes B nada mais é do que a área da base do nosso prisma, né? E o segmento C, né, ele corresponde à altura, né? O que nos dá a ideia de que o volume nada mais é do que o produto da área da base pela altura, né? A forma mais simples de se expressar possível seria através dessa relação aqui, ok? Área da base vezes a altura, tá? Então não depende da forma como o prisma se apresenta para a gente, né? Se fala em calcular o volume, sempre vai recair na expressão da área da base multiplicada pela altura, né? E quem vai ser a área da base? Aí depende da figura geométrica que compõe a base. Então, como por exemplo, vamos ver aqui, se colocar aqui uma questão, cadê? Essa daqui, ó. Opa. Aqui é metros cúbicos, tá? Então, calcule alguns exemplos, né? Exemplos. Calcule a medida da aresta de um cubo de 27 metros cúbicos de volume, né? Então, novamente, o que é? Aqui já fala qual é a figura geométrica que nos interessa. Seria a figura de um cubo. É bem... Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Um cubo. Quer dizer, tenta imaginar, né, que é um cubo. O aplicativo ajuda, mas não faz milagre, né? Então, ele fala que o volume desse cubo é de 27 metros cúbicos, né? Não importa a unidade aqui que a gente está trabalhando, né? E ele quer o valor do comprimento da aresta, tá? Então, utilizando esse princípio de que o volume é a área da base vezes a altura, sabendo que a área da base de um cubo é A vezes A, né? E a altura de um cubo também é a gente tem que o volume de um cubo é A ao cubo, né? E que isso é igual a 27 pelo nosso problema. Portanto, temos que calcular A ao cubo igual a 27, ou seja, A igual a raiz cúbica de 27, né? Portanto, A igual a 3, né? Um exemplo bem simples mesmo, só para ilustrar a generalidade da expressão que a gente está trabalhando, né? Vamos ver um exemplo um pouco mais elaborado. Vamos pegar aqui, ó. É um exemplo que eu acho que eu abordei na aula anterior, deixei como desafio para vocês, não sei se alguém chegou a fazer ou não. Era esse aqui, ó.
Eu acho que era esse. Aqui, ó, se aumentarmos a aresta de um cubo em... Cadê? Em 2 raiz de 5 centímetros, né? Obtemos um outro cubo. Né? Cuja diagonal mede 30 centímetros. Vamos escrever aqui. Né? Então determine a área e o volume do cubo primitivo. Certo? Então, esse aqui já é um pouco mais elaborado, e ao pegar essa questão aqui para fazer, só para ver como ela ficava, eu percebi que a resposta ficava um tanto... Sim. Era 3 raiz de 3. 3 raiz de 3? Tem certeza? Isso. Certeza. Tá bom, então coloca Eu aí. até fiz, te mandei lá, eu tentei até. Ah, sim, verdade, eu acabei esquecendo de responder. 3 raiz de 3, é isso, né? Tá, então obtemos um outro cubo cuja diagonal mede 30 centímetros. Determine a área total e o volume do cubo primitivo. Né? Então, qual é a ideia? Né? A gente viu aí na aula anterior falar sobre diagonal, sobre área total e tudo mais, né? Que a diagonal de um cubo ela é dada pelo produto da aresta multiplicado pela raiz de 3. Né? Então, o que ele fala? Que quando a gente aumenta a aresta em 3 raiz de 3, obtemos um outro cubo cuja diagonal mede 30. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a aresta, eu vou obter um outro cubo cuja diagonal mede 30. Né? E a nova aresta vai ser o quê? Vai ser A mais 3 raiz de 3. Né? Isso multiplicado por raiz de 3. Tá? Então, só substituir. No lugar do A, eu coloquei A mais 3 raiz de 3, que foi quanto aumentou a aresta do nosso cubo. E o resultado disso foi um outro cubo cuja diagonal mede 30 centímetros. Então, o valor da diagonal desse novo cubo está aqui. Tá? Agora, é só resolver isso. 30 igual a raiz de 3 mais 3 multiplicado por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Né? Então, fazendo aqui em cima, né? Temos 30 igual a A vezes raiz de 3, mais 9. Né? Esse 9 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então, fica 30 menos 9 vai dar 21, que é igual a A vezes raiz de 3. Né? Então, como a gente procede? Se a gente quer o valor de A, né, pega o raiz de 3 e passa dividindo. 21 dividido por raiz de 3. E agora? Só racionalizar, né? Ou seja, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, só para tirar o incômodo de ter um radical no denominador. Ok? Então, fazendo isso, a gente tem 21 vezes raiz de 3. Né? E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3. Portanto, o valor de A vai ser 7 raiz de 3. Tá? 21 dividido por 3 vai dar 7. Tá? Então, esse é o valor da aresta. Mas o problema pede o valor da aresta? Não, né? Ele pede a área total e o volume do cubo primitivo. Ainda tem esse detalhe, ó, do cubo primitivo e não do novo cubo que a gente obteve ao esticar, né, a aresta em 3 raiz de 3 centímetros. Né? Isso não vai ser problema, porque o valor da aresta que a gente obteve aqui é justamente esse A aqui, ó, do cubo primitivo, né? Antes de haver esse esticamento da aresta. Né?
Então, se a gente quer o valor da área, por exemplo, a gente sabe, a gente viu aí das aulas anteriores, que a área total de um cubo é 6 vezes a ao quadrado, né? Então, a área vai ser 6 vezes 7 raiz de 3 ao quadrado, né? Então, 6 vezes 7 ao quadrado, 49, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Quanto dá essa conta, gente, por favor? 6 vezes 49 vezes 3. Então dá 300, tira 6, dá 294 multiplicado por 3. 882? 882. 882. Ok. Centímetros quadrados. Então, essa é a área. Não é? E agora, para calcular o volume, a gente acabou de ver que o volume de um cubo é dado pelo valor da aresta elevado ao cubo, né? No exercício anterior a gente viu isso. O volume é igual a aresta elevado ao cubo. Ou seja, 7 raiz de 3 elevado ao cubo. 7 ao cubo dá quanto? Acho que dá 2000 e alguma coisa, né? Ou não? Quanto tá isso aqui, gente? Dá... Porque fica assim, ó, 7 ao quadrado é 49. Vezes 7, 63, mais 6, 28, 28 mais 6. É isso mesmo, né? 7 vezes 4, 28, 28 mais 6 dá 34, né? Aqui 2000, né? Dá 243, né? 243 multiplicado por raiz de 3 ao cubo. Isso fica raiz de 3 ao cubo. Raiz de 3 ao cubo, né? Porém, 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3, né? E o 3 ao quadrado sai do radical, né? Portanto, aqui vai ficar 243, o 3 ao quadrado sai da raiz, né? Multiplicado por 3, e esse outro 3 fica dentro da raiz. Então, 243 vezes 3 dá quanto? Isso aí dá 243 vezes 3. 9, 12, 1, 6, 7. 729. V é igual a 729 raiz de 3. Vou mudar aqui a página. Isso em centímetros cúbicos. Então, pronto, encontramos o valor da área, né? Tá aqui o valor da área e aqui o valor do volume. Beleza? Alguma dúvida nesse exemplo? Esse já é um pouco mais elaborado, né, que o anterior, mas não tanto assim. Certo? Um outro exemplo, Bom, vamos ver esse aqui, ó. Calcular o volume de um cubo cuja área total é de... Aqui eu vou escrever 600 centímetros quadrados. Então, sabemos que a área total é dado por 6 vezes a ao quadrado, o valor da aresta elevado ao quadrado. Isso vale para o
cubo, certo? Então ele está dizendo que a área total desse cubo mede 600 centímetros quadrados, tá? Então basta fazer a substituição dos valores, ó. 600 é igual a 6 vezes a ao quadrado, né? Ou seja, passando aqui por esse lado, né? A ao quadrado é igual a 600 dividido por 6. A ao quadrado é igual a 100. Esse quadrado passa para o segundo membro como raiz, né? Raiz de 100 é 10. A é igual a 10 centímetros, né? Mas é o que o problema pede? Não, né? O problema pede o volume, né? Mas, se ele pede o volume, ter o valor da aresta é fundamental para a gente conseguir resolver. Então vamos calcular o volume. Em um cubo, o volume é dado pelo valor da aresta elevado ao cubo. Então fica 10 elevado ao cubo, né? Portanto, V é igual a 1000 centímetros cúbicos. Tá? Então, só mostrando aí, né, fazendo um link com o que a gente viu anteriormente, né, e aproveitando para emendar, né, com essa parte de com esse estudo sobre volumes, tá? Um outro exercício interessante, ele diz respeito ao seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui o comando. Então, ó, determine o que ocorre com o cubo, né? Ou o que ocorre com a área total e com o volume de um cubo quando a aresta, ó, primeiro item, a aresta dobra, o valor da aresta dobra, né? Deixa eu escrever aqui. Então, o que ocorre com a área lateral e com o volume quando o valor da aresta dobra, né? O que vocês acham? A gente só precisa estudar através das fórmulas, não precisa fazer cálculos envolvendo valores numéricos, envolvendo a aresta, o volume ou a área, né? Ó, um exemplo, a área de um cubo é dada por 6 vezes a ao quadrado, né? Então, o que acontece quando essa aresta dobra, né? Ou seja, quando a gente tem, em vez de A, a gente tem 2 vezes A, né? Então faz isso, ó, pega a fórmula da área total, né, e coloca 6 vezes, no lugar do A, coloca 2 vezes A, né, elevado ao quadrado. Então, 6 vezes 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, A ao quadrado. Certo? Então, aí eu vou fazer assim. Como o valor da aresta está dobrando, o valor desse A aqui agora eu vou chamar de A', só para poder diferenciar da área anterior, né, onde eu tinha o valor do A normal. Tá? Então, A' é 6 vezes 4A ao quadrado, né? Então, o que a gente faz aqui agora? Vamos só mudar os termos aqui de ordem. Eu vou colocar o 4 multiplicando na frente. Vou fazer assim, ó, A' é igual a 4 vezes 6 vezes A ao quadrado, né? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que A ao quadrado nada mais é do que o valor da área, né? O valor da área anteriormente, antes da gente dobrar o valor da aresta, tá? Portanto, a gente tem que A' é igual a 4 vezes o valor de A, né? Resposta: quando a gente dobra o valor da aresta, o valor da área quadruplica, ele fica 4 vezes maior do que a área anterior, né? Então,
Essa daqui é a sua resposta, tá? Aí você responde assim: quando você dobra o valor da aresta, o valor da área fica 4 vezes maior. E a prova é essa que a gente fez aqui matematicamente. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Ou não? Todos entenderam? Sim? Bom. Então, e quanto ao volume, né? A gente tem que a expressão do volume é A ao cubo, né? O que acontece quando o valor da aresta dobra? Então vamos obter um volume V', e em vez do A, vamos colocar 2 vezes A e elevar ao cubo. Então V' é igual a 2 elevado ao cubo é 8. A elevado ao cubo, A ao cubo, né? Aí a gente vai lembrar aqui da expressão anterior, V igual a ao cubo. No lugar do A ao cubo, a gente vai colocar V, certo? Então, com isso, a gente vai ter que V' vai ser igual a 8V. Né? Resposta: quando o valor da aresta de um cubo dobra, o volume fica 8 vezes maior. Tá? Então, e a prova disso é essa expressão matemática que a gente deduziu aqui. Beleza? Então, esse tipo de exercício é interessante para a gente aprender a manipular, né, os dados, né, as informações que o problema oferece, mas sem envolver valores numéricos. Né? Então, aí até no item B, fala assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Onde está? Item B, o meio em cima ali. Quando o valor da aresta é reduzido a 1/3. Então, o que acontece? Aí o estudo é o mesmo. A gente vai ver aqui, por exemplo, a área. Né? O valor da área a gente sabe que é calculado como 6 vezes A ao quadrado. Né? Então, como fica o valor da área após a aresta ser reduzida a 1/3 do valor inicial? Então, o A' vai ser igual a 6 vezes. Aí, no lugar do A, a gente vai colocar A sobre 3. Né? Que é a aresta diminuído de 1/3 do seu valor. Então, no lugar do A, vamos colocar A sobre 3. A sobre 3 e elevar ao quadrado. Logo, a linha vai ser igual a 6 vezes A ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Né? E agora, a gente só tem que lembrar que 6 vezes A ao quadrado é o valor da área inicial. Né? Tá aqui, 6A ao quadrado é o valor da área. Então, nessa equação aqui de baixo, a gente vai fazer essa substituição. Né? A linha vai ser igual à área inicial e o denominador continua como 9. Então, essa daqui é a resposta. Quando a aresta é diminuído reduzida a 1/3 do seu valor, a área, então, diminui 9 vezes do seu valor. Né? Ela fica 9/9, né, do seu valor. Tá? Aí você demonstra esse resultado dessa forma. Né?
Aí quanto ao volume e tudo mais, vocês podem completar a demonstração. Okay? Aqui é só uma ideia de como você pode trabalhar esse tipo de demonstração. Okay? Então, pode falar quem levantou a mão, não estou olhando aqui a tela. Professor, Sim. será que o senhor poderia dar uma dica de como resolver a 23? Porque eu acho que ela vai servir de base para responder as questões sobre prisma e tudo mais. 23, deixa eu ver aqui. Um prisma reto tem por base um hexágono regular. Qual é o lado do hexágono e a altura do prisma, sabendo que o volume é de 4 metros cúbicos e a superfície lateral de 12 metros quadrados? Tá, a gente pode tentar fazer aqui. Deixa eu colocar o enunciado. E a altura do prisma passou. Eu vou... é de 4 metros cúbicos, né? E a superfície de 12... superfície lateral de 12 metros quadrados. Ok, então vamos tentar entender o problema, né? Diz que um prisma reto tem por base um hexágono regular, né? Então seria melhor fazer um desenho, né? Mas não sei se eu vou conseguir. Assim. Aqui. Opa. Bom, digamos que está parecido, né? Tá. Prisma reto tem por base um hexágono regular. Qual é o lado do hexágono e a altura do prisma? Sabendo que o volume é de 4 metros cúbicos, então o volume do prisma 4 metros cúbicos. E a superfície lateral, então vou colocar aqui como área lateral, né? De 12 metros quadrados. Então, a gente precisa saber o lado também do hexágono, é o que ele pede, né? Esse comprimento L aqui, já que o hexágono é regular. Então, qual é o valor de L e a altura do prisma? Tá?
se o hexágono é regular, né, a gente sabe que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá? Porém, a área da base é igual à área de um hexágono regular. É a área de um hexágono. Como é que se calcula a área de um hexágono regular? Né? Aí a gente tem que lembrar que o hexágono regular é uma figura assim, ó. Vou colocar ele aqui planificado, né? Se fala que é regular, ó, todos esses comprimentos aqui são iguais. Todos eles medem L. Tá? E mais, a gente pode dividir essa figura em 6 triângulos equiláteros. Certo? Então, você pode entender a área do hexágono regular como a área de 6 triângulos equiláteros. Né? Aí fica assim, ó. Vou fazer aqui embaixo. A área do hexágono vai ser igual a 6 vezes, né, a área de um triângulo equilátero, que é... deixa eu ver se eu me lembro. Triângulo equilátero é... Eu não queria calcular. Eu nunca consigo memorizar essas formas. Toda vez que eu vou usar, eu tenho que deduzir. Era... Ele tem que fazer aqui. Não é 6L, não, professor? Oi? 6L, que é a quantidade de lados, né? Não, isso aí é o perímetro. Ah, tá. É a área que a gente quer, né? Eu estou me concentrando aqui no volume, né, do prisma. Aí para o volume do prisma eu preciso da área da base, que é a área do hexágono, né, multiplicado pela altura. Aí depois, quando eu for achar a área lateral, aí sim eu vou precisar do 6L, né, que corresponde ao perímetro do hexágono. Aí é o perímetro multiplicado pela altura. Ok? Ok. Então, vamos ver. Bom, tem que fazer aqui mesmo. Triângulo equilátero. Esse aqui é L. Então aqui é L sobre 2. E aqui vai ser a altura H. Então L ao quadrado é igual a H ao quadrado. L ao quadrado sobre 4. Então H vai ser 3 L ao quadrado sobre 4. H L raiz de 3 sobre 2, né? Então base vezes altura dividido por 2, L vezes L, então dá L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então cancela com esse. É isso, né? Isso aqui eu fiz rapidinho, mas é porque vocês podem ver em qualquer lugar. É porque eu não me lembro a fórmula do hexágono, né? Da área do hexágono, né? Toda vez que eu vou utilizar, eu tenho que deduzir. A fórmula é essa, tá? Então, ó, a área da base do hexágono é 3 vezes o valor do L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2, né? Portanto, o volume vai ser 3 L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 multiplicado pela altura. E qual é o valor do volume? O problema diz que o volume vale 4. Né? Então, ó, coloca 4 aqui. Certo? E assim a gente já tem uma relação entre as variáveis que a gente tem que encontrar o valor, né? Que é o valor de L e H. A gente já tem uma relação entre elas. Tá? Vou só apagar isso aqui embaixo. Vamos tentar simplificar isso aqui. Ó. Passa o 2 multiplicando, né? Fica como 8 igual a 3 L ao quadrado raiz de 3 vezes H.
Bom, por enquanto é o que temos, né? A respeito do... com a informação do volume, né? Eu consegui essa relação aqui, entre L e H. Né? Agora vamos aproveitar a informação da superfície lateral. Né? Aí a superfície lateral é o seguinte, vocês lembram que a superfície lateral é o comprimento, né? É o comprimento não, é a medida da área dessas figuras geométricas planas que compõem a lateral do nosso sólido. Né? E elas são compostas por retângulos. E retângulos, como é que se calcula a área de retângulos? É base vezes altura. Né? Acontece que a base vale L e a altura vale H. Tá? Então, fazendo aqui. Cadê aqui? A área lateral vai ser L vezes H, né? E ao todo eu tenho quanto L vezes H? Eu tenho 6, né? Porque eu tenho 6 retângulos aqui compondo a minha área lateral e todos são do mesmo tamanho. Então eu tenho 6 vezes L vezes H. Né? E qual é o valor da minha superfície lateral, da minha área lateral? É de 12 metros quadrados. Né? Então, ó, 12 é igual a 6 vezes L vezes H. Né? Então, esse 6 eu consigo passar dividindo. Fica 12 dividido por 6 dá 2. É igual a L vezes H. Né? Então, temos aqui uma outra relação envolvendo L e H. Agora fica mais simples, né? Basta que a gente escolha qual que a gente quer fazer primeiro, qual que a gente quer obter primeiro, ou L ou H, né? A gente pode, por exemplo, pegar aqui, ó, dessa segunda fórmula e fazer assim, ó, digamos que... Deixa eu ver uma maneira mais fácil. Vamos escolher que H é igual... Não, H não. L. Tanto faz. H é igual... Passo L dividindo, né? É 2 dividido por L. Tá? E o que a gente faz com essa informação? Vem aqui na segunda fórmula, né? Ou na primeira, quer dizer, e onde tem H, a gente vai colocar 2 dividido por L. Certo? Então, vamos fazer isso. Ó. 8 é igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 vezes H. Né? Então, 8 é igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 vezes, onde tem H, eu vou colocar 2 dividido por L. Né? E aí, o que dá para fazer? Ó? Tá tudo multiplicando aqui. Né? L ao quadrado é L vezes L. Eu consigo cortar um desses L's com esse daqui de baixo. Né? Então, a gente tem 8 é igual a 3 vezes 2 dá 6. Né? 6 raiz de 3 multiplicado por L. Né? Portanto, se eu quero só o valor de L, eu vou pegar esse 6 raiz de 3 e passar dividindo. É igual a 8 dividido por 6 raiz de 3. Agora é só racionalizar. Né? Multiplica por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo. Para a gente conseguir se livrar desse radical aqui no denominador. Né? Assim, vamos ter... antes de simplificar, vamos fazer isso. Né? 8 raiz de 3... Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então 3 vezes 6 dá 18. Né? E aqui dá para simplificar também. Ó. Eu divido por 2 em cima, por 2 embaixo. Portanto, o valor de L vai ser igual a 4 raiz de 3 dividido por 9. Esse é o valor de L.
né? E como que a gente faz para encontrar H? De novo, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Se L vezes H é igual a 2, né? Então H é igual a 2 dividido por L, né? Então H é igual a 2 dividido pelo valor de L que a gente encontrou aqui, ó, 4 raiz de 3 dividido por 9, certo? E aqui nada mais é do que uma divisão de frações, né? O que eu vou colocar de forma diferente para poder ficar mais claro, ó. H 2 dividido por 4 raiz de 3 sobre 9. Né? Isso é uma divisão de frações, porque o 2 ele pode ser escrito como 2 sobre 1. Então, temos uma fração dividida por outra fração. Né? Como é que a gente resolve divisão de frações? E aí, como seria? Alguém lembra? Eu acho que é a primeira vezes o inverso da segunda. Exatamente, a gente inverte a ordem, né? Então, fazer assim, ó. H é igual. Pega a primeira que é simplesmente o 2, e inverte a segunda. 9 dividido por 4 raiz de 3. Né? Então, a gente racionaliza de novo. Veja só quanta álgebra envolve nisso daqui, né? E ainda por cima, simplifica, né? Divide por 2, na verdade, cancela, né? O 2 aqui com o 4 e vai sobrar só o 2 aqui. Então a gente vai ter 9 vezes raiz de 3 vezes 2 multiplicado por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Aí de novo, 9 dividido por 3, né? Vai cancelar, vai sobrar um 3 aqui em cima. E o resultado vai ser 3 raiz de 3 dividido por 2. Né? Portanto, o valor de H, 3 raiz de 3 dividido por 2. Era só fazer isso. Certinho? Ficou alguma dúvida? Não. Bom, ela não é necessariamente complicada, né? Mas envolve muito detalhezinho algébrico, né? Que pode fazer a gente errar a questão não por não saber fazer, mas por deslize mesmo. Né? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Né? Então, muita atenção mesmo. Certo? Professor, sim. outra coisa também que estava um pouco confusa, essa questão dos termos. Por exemplo, superfície lateral e área lateral é a mesma coisa, né? Sim. Superfície lateral, área lateral. Por exemplo, no enunciado poderia ter colocado área lateral, ele colocou um peguinha, né? Superfície lateral. Não é bem que é um peguinha, é porque assim, a gente vai encontrar notações diferentes em livros diferentes, né? Então é tarefa nossa, né, enquanto estudantes do curso de matemática, nos adaptar a esses tipos de linguagens e notações diferentes que a gente pode encontrar, certo? Então esses exercícios eles vêm para meio que aumentar a nossa fluência, né, sobre o nosso entendimento do assunto, tá? Então pode falar como área lateral, como superfície lateral, como... Deixa eu ver se tem algum outro termo que eu não esteja me lembrando.
Agora não me ocorre mais algum, mas pode ter outro tipo de terminologia e vocês vão ver isso com frequência, principalmente quando vocês começarem a ver disciplinas mais abstratas no curso, né? Então, tem notações que são utilizadas em alguns livros, em outros não. Então, para você não ter a desculpa, eu nunca vi isso na minha vida, então, tem que ver. Tá? Aí, como vocês veem, esses livros mais modernos, eles já têm essa mistura de notação justamente com esse objetivo, para a gente ganhar uma certa fluência nesse sentido, né? Então, já que a gente falou sobre área lateral, né, nesse exercício, a gente pode explorar um pouco esse assunto, né? Área lateral e área total. Do prisma, né? Só para poder formalizar mesmo. Deixa eu ver se eu... Aqui um prisma, a imagem lá do próprio livro, né, que é bem melhor do que os desenhos que eu faço aqui. Ele explica de forma ilustrativa bem melhor o conceito de área lateral, né, que nada mais é do que o que eu falei no exercício anterior, que é a soma de todas da área de todas as faces que compõem o nosso prisma, né? Então, a gente sempre vai encontrar, no caso do prisma, as faces compostas por retângulos, né, por figuras retangulares, como essas que aparecem aqui, né? Então, como é fácil calcular a área de retângulos, basta poder a gente fazer isso, né, calcular a área desses retângulos e somá-las no final, tá? Então, assim, a gente tem a expressão da área lateral, como você pode escrever isso da seguinte maneira, como o A, né, que é a altura que ele simbolizou aqui, multiplicado pelo L1 mais A vezes L2 até A vezes Ln, né? Onde L1, L2 e Ln indicam esses segmentos, essas arestas da figura que compõe a base do nosso prisma. Aqui no caso ele está representando obviamente um hexágono, né? Assim como no exemplo que a gente fez acima, tá? Então iria de 1 até 6, né? Mas como não precisa se restringir necessariamente a uma figura de 6 lados, ele colocou um N aqui, beleza? Então, como eu disse, basicamente você calcula a área do retângulo que compõe cada uma das faces, né? E soma no final, né? E isso a gente pode representar ainda de outra maneira, né? Como você tem a altura em comum, você pode colocar o A, né, e somar esses segmentos, L1 mais L2 até o enésimo segmento, né? E esse daqui nada mais é do que o perímetro da figura que compõe a nossa base, né? Onde vocês já devem ter visto aí no livro, para quem já deu uma folheada, o perímetro é representado, vou até colocar aqui, ó, perímetro, né? Ele é representado por isso aqui, ó, por 2P, onde esse P aqui significa semiperímetro, tá? É uma notação bastante utilizada, né? Por que utiliza 2P e não simplesmente P para falar de perímetro, né? Porque verificou-se que em muitos cálculos onde a gente substitui o perímetro por um símbolo,
sempre vai ter um termo para dividir por 2, né? Então, para poder simplificar as coisas, a gente representa o perímetro como 2P já para poder fazer esses cancelamentos, ok? Então, aí a gente representa o perímetro com 2P, então o P sozinho representaria o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro. Tá? E assim, a área lateral ela ficaria então como 2P vezes A, né? Onde A representa a altura do nosso prisma. Beleza? Foi o que a gente utilizou ali, mas sem ter falado de uma fórmula fechada, né? Apenas de forma mais intuitiva. Né? Isso é a área lateral. Né? E como fica a área total? Área total. Vou fazer assim, área, melhor, né? Área total, AT, né? Ela nada mais é do que a área lateral somada com a área das bases. Como as bases são iguais, a gente tem 2 vezes a área da base. Né? Pronto, só isso. Na parte lá em que a gente falou de área, né, dos prismas, faltou esse detalhamento. Ok? Então, como a gente já fez lá o exercício que fala sobre isso, né, só para ficar registrado aí que a gente formalizou esse conceito. Né? Então, voltando ao conceito de volume, né, a gente pode enunciar agora o chamado princípio de Cavalieri, que é o princípio mais geral a respeito de quando a gente fala de volume. Né, a gente vai ver a aplicação desse princípio não apenas aqui nos prismas, mas também quando for falar de pirâmides, quando for falar até mesmo de esferas, né, de cilindros e esferas. Esse princípio também se aplica. Tá? Então, esse princípio de Cavalieri ele pode ser ilustrado de uma maneira bem intuitiva da seguinte forma. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a ilustração. Coloquei. Né? Essa ilustração também tem no livro, né? E essa pilha aqui do sólido A, a gente está vendo aqui de uma maneira bem discretizada, né? Que é composta por, você pode entender como pequenas barras, sejam elas livros, folhas ou algo do tipo, mas com um volume visível, né? Justamente para a gente entender o que está acontecendo. Né? Esse princípio ele afirma o seguinte, que se você tem um sólido, né, aqui, da maneira como a gente vem estudando até agora, né, com uma altura bem definida, com um comprimento e uma área da base bem definidas, né, e você simplesmente, sem mexer nas características, como eu vou me referir a isso? Sem que você tire porções desses sólidos, você simplesmente rearranjar, né, as partes desse sólido, assim como fez aqui para formar o sólido B, né, aqui você vê que eu simplesmente rearranjei algumas partes dele, né, coloquei de uma forma um tanto mais bagunçada, porém não afetei a altura, né, e também não afetei o tamanho desses discos aqui, ó, dessas placas que compõem cada um dos pedaços desse sólido. Se eu fizer isso, o que o princípio de Cavalieri me garante
é que o volume desse sólido não será alterado. Tá? Então, assim, pode parecer um tanto elementar essa observação feita pelo Cavalieri, mas na verdade ela tem um caráter bem mais profundo, né? E inclusive está na base, né, da ciência que hoje a gente conhece como cálculo. Né? Então esse princípio foi muito importante na fundamentação do cálculo e de áreas mais avançadas da geometria que vieram depois. Né? Então, o que esse princípio afirma, a gente pode escrever da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui. Esse enunciado também está lá no livro. Que dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano, aqui os planos alfa e beta, determina superfície de áreas iguais, superfícies equivalentes, são sólidos de volumes iguais, sólidos equivalentes. Né? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, que essas áreas 1 e 2 aqui, ó, resultantes da intersecção do plano beta com os sólidos V1 e V2. Né? Se elas tiverem a mesma área, se a área A1 e A2 forem iguais, né, essas alturas aqui, ou seja, a distância entre os planos alfa e beta são iguais, então o volume desses sólidos aqui também serão iguais, independente do formato que essas figuras possam ter, né, desde que o valor da área em si sejam iguais. Tá? Então é um tanto mais abstrato, mas ainda assim não é tão difícil de visualizar. Né? E como que isso se aplica à ideia dos prismas, propriamente dito? Né? A gente pode aplicar isso da seguinte maneira, né? Quanto ao volume dos prismas. Cadê? Aqui, ó. Aqui vocês vejam que eu tenho um prisma P1 e P2, né? Onde este é um prisma oblíquo que tem uma base pentagonal, né? O P1. Enquanto que o P2 ele é um prisma reto com uma base quadrangular. Tá? Então, quando que eu vou poder dizer que esses prismas têm o mesmo volume? Simples, eu vou poder dizer que eles têm o mesmo volume quando, primeiro, a altura de ambos forem iguais, né? E se eu puder fazer uma seção transversal, ou seja, intersectar eles com o plano beta, por exemplo, né? E verificar que a área resultante dessa intersecção, né? A área B1' e B2', independente do formato da figura que compõe aqui, se elas forem iguais, né? Então o volume desses prismas serão iguais. Tá? Então basta que B1', aqui, ó, se escrever assim, ó, se B1' for igual a B1, né? Tem que ser igual a B1 aqui na base, né? Eu também tiver que B2 igual a B2', né? E o que mais? A gente precisa verificar que B1 e B2 também são iguais, né? Então, se isso acontecer, B1' e B2' também serão iguais. Tá? Então, em resumo, o princípio de Cavalieri diz isso. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é uma mera formalização do conceito de volume, né, por meio de um princípio que vai além do conceito dos prismas que a gente está estudando. Né? E ao aplicar, né, esse conceito, a gente ainda chega na mesma fórmula de que o volume é igual a base vezes a altura. Tá? Então, não chega a nada diferente do que a gente já viu, não.
É só mesmo uma questão de formalização, ok? Professor, Sim, e também esse conceito de Cavalieri ele ajuda na questão de comparação entre prismas, né? Dois sim, prismas, por exemplo, em volumes iguais, enfim, né? sim, ele ajuda nisso. Quando você não tem questões mais conceituais, né? Quando não tem valores envolvidos e tudo, quando só se envolve análise de conceitos e tal, esse princípio de Cavalieri ele se aplica nesse sentido, né? Então aí você vai lembrar, ó, basta lembrar dessa linha aqui, ó, de tudo que eu falei. Se você lembrar dessa linha aqui, você pode dizer que sabe o princípio de Cavalieri. Só precisa se lembrar disso, ok? Então, ó, se B1 e B2 são iguais, se B1 e B1' são iguais, B2 e B2' são iguais, então essa área aqui e essa área aqui também são iguais. Pronto, é isso que afirma o princípio de Cavalieri. Né? De forma bem direta, bem sem rodeios, é isso que a gente pode afirmar. Okay? Então, bom, é isso, né? No que diz respeito à questão de volume do prisma, é o que a gente tinha a fazer em termos de considerações. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum exemplo. Ah, não, tinha uma questão que a colega tinha pedido, era a questão 28, era isso mesmo? Eu não lembro. Isso, a questão 28. 28, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu já ia esquecendo de novo. Vou colocar aqui o enunciado dela, a gente vê se sai ou não, né? Então, termine a medida da aresta e a área total de um prisma reto que tem por base um triângulo equilátero eita calma aí, acho que não está saindo direito. É um triângulo equilátero sendo não segue legal. Vai ficar meio torto ali, mas não tem problema não. No volume de 2 raiz de 3 centímetros. Então, determine a medida da aresta e a área total de um prisma reto que tem por base um triângulo equilátero. Então, vamos tentar fazer esse prisma, né?
Ixi. Aqui. Tá. Digamos que esse triângulo aqui seja equilátero, tá? Tá em perspectiva, né? Sendo a altura do prisma, então a altura do prisma H igual à medida do lado do triângulo equilátero, então o lado L, então a altura é igual a L e o volume do prisma igual a 2 raiz de 3. Né? Igual a medida do triângulo. Tá, tranquilo. Acho que dá para fazer. Né? Então a altura do prisma é igual à medida do lado. Né? Lembrando que volume é igual à área da base multiplicado pela altura. Né? Sendo que a área da base é a área de um triângulo equilátero. Né? Sendo que um triângulo equilátero é aquele que a gente já fez ali atrás, né? Ele tem por área, né? A área da base, como é que era mesmo? A altura L raiz de 3 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Né? Esse é o valor da altura ou da área de um triângulo equilátero. Né? Então, vou colocar aqui, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Né? Portanto, o volume vai ser igual a L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4 vezes H. Mas quem é H? Ó? Diz que H é igual a L. Né? Então, no lugar do H, vamos colocar L. E quem é V? Ele diz que é 2 raiz de 3. Ó. Então, no lugar do V, vamos colocar 2 raiz de 3. Tá? Assim, a gente pode cancelar já o raiz de 3 com raiz de 3. Né? E vamos ter apenas o seguinte, ó. 2 é igual a L ao quadrado vezes L, fica L ao cubo, dividido por 4. Tá? 4 passa para o outro lado multiplicando, 8 é igual a L ao cubo. Né? Vem para cá, a gente tem L ao cubo igual a 8, L é igual a raiz cúbica de 8, L é igual a 2. Né? Ele quer o que mesmo? A medida da aresta, né? Então, ó, a medida da aresta a gente já conseguiu. Né? Agora falta a área total do prisma. Né? Então, a aresta já foi. Né? E como é que a gente descobre a área total desse prisma? A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Né? A área da base a gente já sabe como calcular. E a área lateral, como a gente já tem o valor do lado, né? Fica fácil também. Ó, a área total vai ser o quê? A gente viu aqui em cima que a área lateral, ó, é simplesmente duas vezes não, é o perímetro vezes a altura, né? Porque 2P é o perímetro. Então, perímetro vezes a altura. Certo? Então, vai ser o perímetro simplesmente a soma dos lados da base. Né? Então, fica 2 mais 2 mais 2, que é 6, multiplicado pela altura. Tá? Então, vai ser... vou colocar assim, ó. 3L, né, vezes a altura, que é a área lateral, tá? Mais 2 vezes a área da base, 2 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Ok? Portanto, a área total vai ser igual a
como o valor do H é igual a L, né? Então a gente vai ter 3 vezes L ao quadrado, mais esse 2 aqui cancela com 4 e sobra 2, né? Então vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Né? Então aqui vai ficar a área total. Agora substitui, né? No lugar do L coloca 2. 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A área total, 3 vezes 4 dá 12. 4 dividido por 2 dá 2. Então fica 2 raiz de 3. Né? Aí você pode deixar assim mesmo. Tá aqui, ó, a área total e o valor da aresta. É isso. Alguma dúvida? Obrigada, professora. Mais questão de interpretação mesmo. Tudo bem. Era só ir no passo a passo que saía. Essas contas são mais de dar trabalho mesmo do que demandar uma estratégia, né, muito habilidosa em si para poder resolver, certo? Mas então é isso. Mais alguma dúvida, gente? Não? Não, professor. Não. Bom, então eu nesse... tava vendo só uma questão ali que eu achei estranho. Como tava me dando só questão de lado e tudo mais, aí agora apareceu o ângulo. Não sei, tem uma questão que eu vi com isso. Qual? Calma aí, deixa eu ver aqui. A questão 29, parece. Ah, sim. É porque isso está relacionado a... Quer ver? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Cadê? 29. Ah, sim, sobre os prismas oblíquos, né? Determine o volume de um prisma triangular oblíquo, sendo a base um triângulo equilátero de lado igual a 4 decímetros e a aresta lateral 4, que forma um ângulo de 60 graus com a base do prisma. Né? Certo. É porque o prisma oblíquo é como esse daqui, né, que eu mostrei. Como esse daqui do exemplo. Tá? Ele diz que forma um ângulo de 60 graus com a base do prisma. Então, por exemplo, esse ângulo que ele está se referindo é esse daqui, ó. Aí, como que essa informação pode ser relevante? Ele pode ser relevante para você obter a altura. Tá? Aí, deixa eu ver o que ele pode informar aqui, te dar uma dica de solução. Aresta, a base do prisma. E a aresta de 4 decímetros. Não, ou não é esse, peraí, eu não sei se é esse ângulo que ele está falando. Ele fala que a aresta a base de um triângulo equilátero sendo a base do triângulo.
Assim, a aresta lateral que ele fala é essa aresta aqui, ó. Essa é a aresta lateral do prisma. Né? Então ele diz que essa aresta lateral tem 4 decímetros. Né? E forma o ângulo de 60 graus com a base do prisma. Né? Então a base do prisma é essa. Né? Então esse ângulo de 60 graus ele está sendo formado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. É aqui que está formado um ângulo de 60 graus, quer dizer. Tá? Então, você pode relacionar essa aresta com a altura do prisma, porque isso aqui também é altura, certo? Isso aqui é altura. Certo. Né? Então, como que você relaciona a altura com a aresta? Você tem aqui um triângulo retângulo, né? E você tem, em relação a esse ângulo de 60 graus, um cateto adjacente e você tem a hipotenusa. Né? Qual é a relação trigonométrica que relaciona cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno. Né? Então, cosseno de 60 graus vai ser igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 graus, qual é o valor mesmo? Cosseno, deixa eu ver, no triângulo equilátero, está na base, é 1 sobre 2. Né? Então, você vai dizer que 1 sobre 2 é igual a H sobre A. Né? Portanto, multiplicando cruzado, né? Você vai ter A igual a 2 vezes H. Então, essa é a relação entre a aresta e a altura do seu prisma. Beleza? Beleza, professor. Tá? Então, tem esse detalhe, é porque eu não cobri esse detalhe porque ele é mais de leiturazinha mesmo, ele cobre menos de uma página lá do livro, fica na página 161 lá do livro de vocês. Menos de uma página não, menos de meia página, que ele faz um breve comentário com isso e cita essa relação que eu mencionei aqui, tá? Então, é isso. Você vai basicamente usar esse raciocínio para poder abordar essa questão. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Não, professor, até agora tá. Então, beleza. Então, nesse caso, vamos encerrando por aqui. Né? Aí, na semana que vem, então, a gente faz a prova, né? Vamos ver se dá tudo certo de ser na quinta-feira mesmo. Caso não for possível, avisarei com antecedência, certo? Mas acho que vai dar certo. Né? E o próximo conteúdo, então, a gente vê em janeiro, né? Que é dar continuidade a falar aí sobre pirâmides e tudo. E se der tudo certo, que já vai ser presencial mesmo o curso. Ok? Bom, então até lá. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida aí na lista, né, alguma coisa, estou à disposição lá pelo Telegram. Tá? Então, boa noite a todos. Até a próxima aula. Até mais, pessoal. Boa noite, até mais.